Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para trazer para vocês. Algumas aí para dar uma atualizada. Vocês perceberam que de ontem para hoje eu dei uma sumida do canal. Teve apenas um vídeo ontem e esse vídeo já está saindo bem tarde. Foi porque eu estava bem indisposto, passei mal de ontem para hoje. Ainda tô meio assim, tô tentando me recuperar. Dor de cabeça, corpo mole, indo no banheiro, se é que vocês me entendem. E também com bastante coriza, fiquei espirrando muito ontem, atacou um pouco da minha rinite. Então eu tô meio baleado aqui, vocês podem ver que meu semblante está até meio pouquinho abatido. Mas enfim, a gente tem que trabalhar, a vida não para, né? Enfim, vamos lá. Primeiro, deixa eu atualizar vocês, já que a última informação que eu dei foi de que o jogo entre Vasco e Caldense corria sério risco de ser suspenso, né, devido ao programa de saúde que foi lançado lá em Minas Gerais, a Onda Roxa, para combate à Covid. Enfim, a CBF está bancando nesse momento aí os jogos, tanto que o Vasco, antes de ir embarcar de ônibus para Minas Gerais, entrou em contato com a CBF deu o aval para o Vasco vir, lembrando que o Vasco veio de ônibus, porque achou mais prudente nesse momento vir de ônibus do que ir para um aeroporto e vir numa aeronave, devido à questão aí do Covid, tanto que os jogadores estão em ônibus especiais, ônibus esses que tem camas e leitos, para que eles possam descansar um pouco melhor. Inclusive, a delegação do Vasco já está em Poços de Caldas. Caso não aconteça nada extraordinário, a partida irá ocorrer normalmente amanhã. Inclusive, houve uma mudança de horário. O jogo do Vasco estava marcado para as 9h30 da noite, mas foi antecipado para as 5h30 da tarde. Vamos falar agora de mercado da bola, chegadas, saídas. Tinha muitas negociações aí que estavam encaminhadas e o negócio deu uma engasgada. O Vasco esperava anunciar o atacante Morato entre sexta e sábado. Hoje já é quarta-feira e até agora nada. Vou trazer para vocês os motivos. E também a negociação entre Vasco, São Paulo e Independente e Benítez estava toda sacramentada, mas Paulinho Boia deu um passo para trás e não quer vir para o Vasco. Vou explicar para vocês um pouco cada negociação dessa e também a situação de goleiro. Enfim, vamos começar falando da situação do atacante Paulinho Boia e da negociação entre Martim Benítez e São Paulo. A situação é a seguinte: o atacante Paulinho Boia, que era a última peça do quebra-cabeça que faltava para ser concretizada a ida de Martim Benítez para o São Paulo, preferiu não vir ao Vasco da Gama. Ele acha melhor permanecer em São Paulo, ele é cria da base do São Paulo e quer fazer história no tricolor no Morumbi. Ele ficou muito lisonjeado pelo contato do Vasco, mas está recuperando-se de contusão, acredita que no máximo em 2 semanas estará apto a jogar e acabou de chegar um novo treinador, o argentino Crespo. Então ele quer mostrar o seu trabalho, o seu potencial para o Crespo, para saber se o Crespo irá ou não aproveitá-lo. Inclusive, na última temporada, o Paulinho Boia foi muito utilizado no São Paulo. O Fernando Diniz utilizava ele como uma espécie de 12º, 13º jogador. Ele atuou em 22 partidas, marcando 2 gols. Ele ficou fora dos últimos jogos devido a essa contusão, ao qual inclusive ele ainda se recupera. Então ele acredita que tem espaço sim no São Paulo e quer que o Crespo observe ele antes dele tomar uma decisão. Como queria muito o São Paulo fechar a negociação de Martim Benítez, o São Paulo até toparia abrir mão de Paulinho Boia por empréstimo, tanto que a negociação seria concretizada sem opção de passe. O Vasco não poderia comprar o Paulinho Boia após o período de empréstimo. E o atacante achou melhor permanecer por lá. Lembrando também, galera, vamos deixar isso bem claro aqui. A gente tem que entender o atual momento do Vasco. Por mais que o Vasco seja uma equipe grande, a gente está jogando uma segunda divisão. Jogador que tem mercado, ou que minimamente tem uma possibilidade de jogar uma Libertadores, como é o caso do São Paulo, disputar posições em cima, brigar por coisas maiores na primeira divisão do futebol brasileiro,
esse jogador vai optar em estar nesse clube. O jogador hoje que vai vir ao Vasco, ao Cruzeiro, ao Goiás, à Ponte Preta, ao Curitiba, todas as equipes que estão na Série B, falando principalmente de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, que são as camisas mais pesadas, ou são jogadores desconhecidos que estão precisando se firmar no mercado e vão utilizar essas três equipes aí como uma grande vitrine, ou jogador que já tem um nome no mercado, mas está em baixa, está precisando levantar a pipa, que é o caso do Marquinhos Gabriel e do Zeca, que são dois jogadores de boa qualidade, mas não estão no seu melhor momento em suas carreiras. Bom, vamos falar agora do atacante Morato e também da situação de goleiro. Mas antes, se liga, você tá ligado que já nesse final de semana eu vou sortear 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Qualquer camisa, camisa de jogo, camisa de goleiro, de treino, de aquecimento, pode ser camisa do CT também, é você que escolhe. 6 pessoas diferentes vão ganhar essas camisas. A parada é a seguinte, aqui no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link da 1xBet, você vai clicar, vai se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal que está aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, eles pagam rápido e pagam muito bem. A Champions League tá pegando fogo aí, ontem o Real Madrid ganhou da Atalanta por 3-1, teve outros grandes jogos, você pode fazer apostas em jogos da Champions, você pode fazer apostas de campeonato inglês, alemão, francês, italiano. O Brasileirão tá paralisado nesse momento, mas já agora em maio volta a bola a rolar, então você pode faturar uma grana muito boa. As camisas, cara, custam R$279 e você pode ganhar com apenas 25. Venha para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Corre que já é final de semana. Quando eu começo a live, fica um monte de gente. Como é que faz para concorrer? Aí, ó, só na outra. Vem! Agora vamos falar da situação do atacante Morato. Tem duas situações aí importantes para poder trazer para vocês. Primeiro, informação apurada pelos companheiros do Sport News Mundo. Havia sim um grande receio do atacante Morato vir ao Vasco devido à questão financeira. O Vasco tem um histórico muito longo aí de não pagar salários em dia. Inclusive, nesse atual momento, o Vasco deve dezembro, janeiro e 13º para os seus jogadores. Lembrando que fevereiro já vence agora dia 20, ou seja, no próximo domingo. Então tá muito próximo aí do Vasco ter mais um mês de salário atrasado. Segundo a apuração do Sport News Mundo, o Vasco se movimenta para que nas 2 próximas semanas tente colocar em dia o salário dos jogadores. Inclusive, um caso emblemático de um jogador que era do Vasco e está no Bragantino por causa de salários atrasados é o Raul, e jogadores se comunicam. Raul saiu do Vasco para ir ao Bragantino por causa de salários atrasados e o Morato estaria fazendo um movimento contrário. Lembrando que o Morato teve 12 propostas para sair do Bragantino e dentro dessas 12 propostas ele escolheu o Vasco. Lembrando que ele também teve proposta do Cruzeiro. Entre Vasco e Cruzeiro ele preferiu ir jogar no Vasco. Uma outra situação nova que surgiu, informação que acabou de sair agora pelos companheiros do Globoesporte.com. O Morato não está lesionado, porém sente um leve incômodo no pubis e ele não gostaria de surpreender o Vasco com esse probleminha, chegar aqui e aqui o Vasco tomar ciência de que ele está com esse probleminha no pubis. Então ele quer se tratar primeiro no Bragantino, zerar esse problema, ele não está lesionado, é um leve incômodo, mas ele quer chegar aqui 100% apto para que Marcelo Cabo já possa utilizar ele. Então nesse momento ele está cuidando da parte física e médica dele, usando as dependências do Bragantino. O contrato será por empréstimo até dezembro de 2021. A negociação está muito bem encaminhada, mas devido a essa questão financeira e também esse probleminha clínico do Morato, isso deve se arrastar mais um tempinho. E ficou a promessa do Vasco começar a pagar salários em dia. Eu, particularmente, não coloco a minha mão no fogo aqui e não sei se o Vasco vai conseguir, de fato, colocar os salários em dia. Mas, enfim, a negociação está bem encaminhada. Qualquer novidade a respeito da situação do atacante Morato, eu trago para vocês. Bom, vamos falar agora do tema goleiros. Ontem o canal do Jorge Nicola e também o companheiro Fábio Azevedo divulgaram a informação de que o Vasco estaria tentando a contratação do goleiro Jean, ou melhor, de que o treinador Marcelo Cabo estaria tentando convencer a diretoria do Vasco a contratar o goleiro Jean, já que o Vasco não tinha manifestado interesse no jogador,
principalmente pelo episódio da vida particular dele, daquele problema de agressão que ele teve com a sua esposa. E essa informação foi prontamente desmentida pela própria assessoria de Marcelo Cabo. E pouco depois, o próprio jornalista Fábio Azevedo fez uma nota lá no seu Twitter confirmando que entrou em contato com o Vasco e o Vasco desmentiu a situação. Vou ler para vocês primeiro a nota oficial da assessoria de Marcelo Cabo e logo em seguida o próprio tweet do jornalista Fábio Azevedo. Gostaria de informar que, diferente do que o jornalista Fábio Azevedo publicou, o treinador Marcelo Cabo não solicitou ao Vasco da Gama a contratação do goleiro Jean. A comunicação do Vasco da Gama fez questão de informar que o clube não tem interesse e nunca teve no goleiro Jean. Bom, galera, enfim, muitos nomes especulados, muitos nomes oferecidos, mas de concreto no presente momento, pouca coisa tem. De certo, Fernando Miguel não é mais goleiro do Vasco, acertou com o Atlético Goianiense, e o goleiro Lucão balança e muito na meta Cruz Maltina. Não tem certeza em São Januário de que o goleiro conseguirá manter a baliza do Vasco segura na temporada de 2021. E a tendência é que o Vasco vá mesmo ao mercado para trazer um outro goleiro experiente. Qualquer novidade eu trago para vocês no próximo Giro de Notícias, beleza? Chegou até aqui no vídeo, dá essa moral, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal também, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu qualquer momento digo em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!